A palavra de Deus, então, em Gênesis capítulo 28, do verso 10 a seguir. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou naquele lugar. Sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que lhe tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Vou repetir. Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto na sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E o nome daquele lugar chamou-se Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje o título dessa mensagem é o Deus de Betel. O Deus de Betel. Hoje Deus quer trazer para a gente, nesse culto de ceia, uma palavra que fala diretamente aos nossos corações. Para aqueles que talvez estão enfrentando um momento de incerteza, de dúvida, medo, talvez até solidão, ou está passando por uma crise. Nós queremos compartilhar sobre o Deus de Betel. Como eu falei ali, Betel significa casa de Deus. Então aqui a gente vê Jacó fugindo. Você conhece, a maioria já conhece a história de Jacó. Então Jacó, ele compra a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilhas. E depois ele e Rebeca, sua mãe, acabam manipulando uma situação em que ele se passa por Esaú e o seu pai o abençoa e derrama a bênção da primogenitura, ou seja, a bênção que Deus tinha prometido a Abraão. Então, mesmo fugindo, mesmo com medo, mesmo em crise, ele vai até Harã, que era mais ou menos, igreja, para você ter uma ideia, do lugar onde ele estava até onde ele iria chegar. Obrigado, querida. Do lugar onde ele iria chegar era mais ou menos 800 quilômetros. É uma distância considerável para ir-se a pé. Então, ali diz que ao anoitecer, ele vai dormir e pega uma pedra por travesseiro. Vocês lembram da palavra de domingo passado? Que o choro pode durar uma noite, pode, né? Mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, desde domingo passado, quando o pastor Adriano já ministrou a palavra sobre a noite e dia, eu já comecei a ler e esse texto veio ao meu coração também, né? Então, cada palavra ela se complementa. Então, ele pega uma palavra uma pedra por travesseiro. E a pedra, além de ser um travesseiro, ela poderia servir para defesa também, né?
Só que ele não sabia que naquela noite ele ia ter uma experiência com Deus, aleluia. Eu quero dizer para você, amada igreja, às vezes você pensa que Deus está longe de você, você está em crise, você está fugindo de algumas situações, talvez até você manipulou, você se acha o mais indigno dos homens, ou o mais indigna das mulheres, mas Deus pode nesse momento de crise, se você descansar no Senhor, te dá uma experiência extraordinária que muda toda a tua história, muda toda a tua vida, aleluia. Porque o Senhor estava com ele e ele não sabia. Eu quero dizer que às vezes Deus está na tua vida, Deus está agindo, Deus está fazendo algumas coisas, mas nós não percebemos, porque a fé nunca foi pelo sentir, nunca foi pelo ver, sempre foi pelo crer, aleluia. Mas nós temos a mania de dizer, eu estou sentindo, isso é bom. Às vezes Deus permite a gente sentir algo diferente, uma unção nova. Mas na maioria das vezes não é assim. Não é assim. A fé sempre é pelo crer. E a palavra Betel significa Bet-El, El Deus. Bet casa, casa de Deus. Então, o que nós aprendemos nesse texto? Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendo é que o Deus de Betel é o Deus que nos encontra onde quer que estejamos. Não é você que vai em busca dele, mas ele que te encontra, aleluia. Porque a intenção de Jacó era fugir, mas a intenção de Deus era trazer ele para perto de Deus, aleluia. Às vezes você pensa em fugir, você pensa em largar tudo. Quantas vezes você já não disse para si mesmo, disse, olha, eu não vou mais na igreja, chega, porque não dá certo. Mas aí você diz, hoje vai ser a última vez que eu vou lá e não vou mais. Aí quando você vem aqui, Deus fala contigo, Deus ministra, porque Ele sabe que você está querendo fugir, mas a intenção dele é trazer para perto, aleluia. Aonde quer que você esteja, se você tem um propósito, e eu tenho certeza que todos têm um propósito, Deus quer trazer você para perto dele. Perceba que Jacó não estava no templo, não tinha o altar antes, depois ele fez, mas ele estava onde? No meio do deserto. Às vezes, é lá no meio de deserto que Deus te encontra. Às vezes, é ali na tua solidão que Deus te encontra. Às vezes, é no teu pior momento que Deus te encontra. Ele estava dormindo com a cabeça na pedra. Aqui tem uma revelação, igreja. Onde está a tua cabeça, está o teu altar. Aleluia. Onde está o teu pensamento, está o teu Deus. Aonde está os teus sonhos, está o teu altar, está o teu Deus. Mal sabia ele que aquela pedra, claro que não foi a pedra, eu estou usando a pedra como simbolismo, é porque Deus tinha um propósito, mas ele usa uma pedra para o travesseiro, e aquela pedra vira um altar, aleluia. Eu quero dizer que quando você coloca a sua cabeça, os seus pensamentos em Deus, isso vira um altar, isso vira uma adoração, isso vira uma experiência transformadora na sua vida, aleluia, glória a Deus. E na época havia uma crença que quando a pessoa deixava a sua terra, ela deixava o Deus naquela terra, porque, por exemplo, ele ia para Moabe, tinha o Deus dos Moabitas, ele ia para Edom, tinha o Deus dos Edomitas, e assim por diante. Então, onde ele ia para Babilônia, era o Deus dos babilônios. Então, se tinha uma crença que quando a pessoa abandonava a terra, ela abandonava os seus deuses. E talvez até Jacó pensou isso. Olha, fiz besteira, agora estou até sem Deus, mas o nosso Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele encontra você aonde quer que esteja, mesmo quando você até desistiu dEle, Ele não desiste de você, aleluia. E mesmo no seu momento de fuga, Deus te encontra. Deus não está limitado a lugares físicos, como foi dito aqui pelo louvor, né? Então, Ele se manifesta onde há necessidade, onde há fome espiritual e propósito. O pecado de Jacó, olha só, o
pecado de Jacó o separara do pai. Uau! O pecado separa a gente do pai. Então ele teve que separar do pai por causa do pecado dele. O pecado faz a gente fugir. Por que que Adão fugiu de Deus? Por causa do pecado. Então quando você peca, a tua primeira intenção é se afastar de Deus. E pelo contrário, deveria dizer: Deus, eu preciso do perdão. Eu errei de novo, Senhor, mas eu preciso me consertar de novo. Então, os que vencem não são os desistentes, mas os perseverantes. Isso é tão simples. Deus, a graça de Deus é muito maior do que qualquer pecado que você ou eu venhamos fazer. Basta que nós nos arrependemos de verdade, de coração. Então, o pecado faz fugir, mas o Deus de Betel te encontra na crise, na dor, na incerteza e te revela aí um caminho a seguir. Onde você pensa que Deus não está, Ele se manifesta para surpreender. Aleluia. E quando Deus tem um propósito grande em sua vida, Ele conecta o céu com a terra. Pense comigo. Você acha mesmo que anjo precisa de escada para subir e descer no céu? Claro que não, né? Ele não é como o ser humano, limitado à física, limitada às leis de movimento, não é? Ele não precisa de escada para subir e descer no céu. Mas por que que Deus fez isso? Anjos subindo e descendo da escada da terra para o céu. Ele fez isso para dizer que o céu está conectado com a terra. Aleluia. Eu quero profetizar na tua vida. O céu está conectado com a tua vida. O céu está conectado com a terra. Tem anjo subindo e descendo para te abençoar. E a bênção vem do alto, porque lá em cima era o próprio Deus, era o próprio Senhor que dizia: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Aleluia. Ainda não era o Deus de Jacó, mas depois a gente vai ver que ele vai se apresentar como Deus de Betel lá na frente. Ou seja, Deus está dizendo: eu quero ser o teu Deus, mas deixa o céu se conectar com a terra. Tem anjo subindo e descendo para te abençoar. Aleluia. E Deus tem uma aliança. Ele quer fazer uma aliança com você. Lugar de ceia é lugar de aliança. Porque a ceia não é nada mais, nada menos do que uma aliança que Deus fez conosco. A aliança da graça. O Deus de Betel é o Deus que reafirma as suas promessas. Perceba que nos versículos 13 a 15, Deus relembra Jacó as promessas feitas a Abraão e Isaac. O Senhor... Mas o interessante que eu vejo aqui é que Deus não chega assim, dizendo: Jacó, pisasse na bola, você manipulou, tal. Não chega repreendendo. Olha só a graça de Deus. Isso me deixa maravilhoso. Jacó estava cheio em crise existencial, provavelmente se sentindo culpado. E Deus não chega culpando. Deus diz: eu sou Deus de Abraão, teu pai, de Isaac. E começa a reafirmar todas aquelas promessas que certamente quando ele era menino ouviu do seu pai Isaac, ouviu dizendo que Deus daria toda aquela terra para a geração e para a descendência dele. Eu quero dizer, não importa o que você fez, não importa se você caiu, não importa se você manipulou, não importa se você errou, quando Deus tem promessa na tua vida, a partir do momento que você se alinha o céu com a terra, ou seja, a tua vida com Deus, Deus que pega e diz e reafirma, diz: está na validade, está valendo tudo de novo, eu não esqueci de promessa, eu não sou Deus que falo e não cumpro, como diz em Números 23, 19, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, diria e não faria, falaria e não se confirmaria. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de bondade, cheio de graça. E mesmo em meio às nossas falhas e fugas,
como eu falei antes, Deus não volta atrás em suas promessas, porque Deus não mente. A justiça de Deus não é como a nossa justiça. A nossa justiça é baseada em meritocracia. O que é isso? Você foi um bom profissional, você vai receber mais. Você se preparou, você estudou, você vai ser mais remunerado, melhor remunerado. Mas Deus é um Deus de graça. Eu estou falando que galardões é outra coisa, mas de salvação, de misericórdia. Para salvar, Deus é um Deus que entra na tua vida e te salva e te livra do laço do passarinheiro, aleluia. Deus estava disposto a transformar um homem cheio de falhas, em fuga, cheio de incertezas, e o mais interessante, que nunca tinha ouvido a voz de Deus, que nunca tinha tido uma experiência com Deus. Ele pegou um homem desse jeito, falou com ele, porque ele acreditou no manipulador, naquele que agarra o calcanhar, como era o nome dele, Jacó. Ele acreditou em Jacó, ainda que ninguém acreditasse, ainda que ninguém via uma qualidade boa em Jacó. Deus pega os simples de coração, aquele que está disposto a mudar e acredita. Deus diz para mim e para você: eu acredito em você, eu acredito em você, eu não desisti de você. Você acha mesmo que eu não sabia que você ia pecar? Você acha que eu não sabia que você ia cair de novo? É claro que eu sabia, mas mesmo assim eu não desisti de você, aleluia. E as promessas de Deus não morrem com o tempo, e nem são anuladas por erros humanos. E ali no versículo 15 ele diz: eis que eu estou contigo, olha só, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei a tornar esta terra, porque não te deixarei até que, olha só, tenha cumprido o que tenho falado. Até que tenha cumprido o que tenho falado. Deus está dizendo que Ele vai te guardar, vai estar contigo. Olha só, cada promessa linda. Que tu vais voltar. Ele disse: você vai voltar a essa casa do teu pai, mas não mais como um fugitivo. Você vai voltar como um vencedor, aleluia. Aonde você caiu, aonde você pisou na bola, aonde as pessoas te ridicularizaram, é ali mesmo que Deus vai te fazer levantar e dizer: opa, vocês conheciam ele antigamente, mas eu vou apresentar o novo Jacó, mas não mais de Jacó, agora ele é Israel, agora ele é príncipe de Deus, aleluia. E a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição, mas da aliança que Ele faz conosco. Veja bem, a ceia é uma aliança, não depende da nossa perfeição. Você talvez, da última ceia para cá, errou algumas vezes, fez alguma coisa que não deveria ter feito, mas isso não invalida a aliança que Deus fez comigo e com você, de forma alguma. Se eu me arrepender, me colocar, renovar essa aliança, Deus está pronto para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, aleluia. Então, a aliança tem a ver mais com Deus do que conosco. Nós temos apenas que acreditar e crer nessa aliança e viver sob essa aliança. O Deus de Betel, isso aqui eu acho tremendo, é o Deus que abre olhos espirituais. Se você perceber no versículo 12 de Gênesis 28, ele vê uma escada que liga o céu à terra, com anjos subindo e descendo, que a gente até já comentou. Mas o interessante é que ele diz que, veja bem, que Deus estava ali e eu não sabia. Se Deus permitisse eu e você virmos as coisas espirituais, talvez nós nos assustaríamos com o que acontece no mundo espiritual. Então eu quero dizer para você que às vezes nossos olhos estão fechados espiritualmente para enxergar que há uma escada, ou seja, há uma ponte, há uma cruz
que liga a minha vida ao céu e o céu à minha vida. Eu quero dizer para você que Deus quer se revelar para você, quer abrir os seus olhos espirituais para você enxergar as coisas não a nível humano, mas a nível de Deus, aleluia. Porque na maioria das vezes Deus está agindo na nossa vida, porém não sabemos. Pense comigo, Jacó achou que estava sozinho naquela fugida, mas Deus estava com ele. E não só isso, e prometeu que guardaria onde quer que ele o fosse. Então mesmo que você não veja nada, mesmo que pareça que não está acontecendo nada na tua vida, mesmo que pareça que está até piorando, você está se cansando, isso não quer dizer que Deus não está agindo. Isso apenas quer dizer que Deus está preparando algo para a tua vida. Se nada mudou na tua vida, é porque Deus está mudando você. Ou porque o nosso Deus é um Deus que não faz as coisas às pressas, Ele faz as coisas no tempo dele, no tempo certo. Porque tudo que é feito às pressas é feito de qualquer jeito. E Deus não prepara uma bênção para você de qualquer jeito. Ele prepara o melhor. Aleluia. Glória a Deus. O Deus de Betel é o Deus que nos chama para ter um compromisso com Ele. Como eu falei antes, Jacó fez da pedra um travesseiro. Mas essa pedra virou um altar. Então, à noite, ele pensou que a pedra era só um travesseiro. Mas quando ele chega pela manhã e depois daquele sonho, daquela revelação, ele percebe que aquela pedra era muito mais do que isso. Era algo para ele fazer um altar de adoração. E é a primeira vez que Jacó faz um altar de adoração. E altar é entrega, é voto, é confiança, é atitude, é não ficar indiferente diante daquilo que Deus fala conosco. Ali, ele adora e faz um pedido. Veja bem, em Gênesis 28, no versículos 20 a 22, diz assim: se Deus for comigo, me guardar nesta jornada, e Deus já tinha falado com ele, não tinha? Deus não disse que já ia guardar? Disse, mas ele ainda bota um C, né? Olha só como a gente é incrédulo. Me der pão para comer e roupa para vestir, e eu voltar em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que erigi como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Veja bem, Deus tinha falado para ele que ia estar com ele, que ia abençoar, que ia voltar, mas mesmo assim ele faz um voto, ou seja, faz um compromisso com Deus, né? Porque Betel é lugar de voto, é lugar de compromisso. Ele o primeiro voto que ele faz: se Deus for comigo, o Senhor será o meu Deus. Ou seja, até então esse Deus não era o Deus dele. Ele tinha ouvido falar desse Deus, mas ele não sabia de verdade quem era esse Deus. E às vezes, igreja amada, nós estamos nos cultos ouvindo falar o que Deus faz, o que Deus fez na vida dos outros, mas a Deus permite, às vezes, nós passarmos um momento difícil para Ele se mostrar para você quem é Ele de verdade. Então ali, ele teve um encontro genuíno com Deus, e ele exigiu uma decisão, um compromisso e entrega. Perceba que ali, ele foi o segundo homem na Bíblia, pelo menos é o que a Bíblia relata, que deu dízimo. O primeiro homem foi Abraão. Muita gente, e esse assunto polêmico, eu não quero entrar eu quero desmistificar algumas polêmicas aqui, né? Você não é obrigado a dar o dízimo. O dízimo não vai te salvar, não vai te levar para o céu. Não é o dízimo que você vai ser salvo ou não. Porque senão anularia o sacrifício da cruz, amém? Concorda? Se você, por exemplo, estivesse na igreja, tivesse que dar o dízimo para ser salvo, então a cruz não era suficiente. Amém? Mas o dízimo, ele vai te fazer prosperar na terra. Por quê? Porque você vai ajudar na obra de Deus, e Deus, se você ajuda a Deus, entre aspas, como se nós pudéssemos ajudar, né? Mas Deus permite que aconteça, Deus vai te abençoar. Então o dízimo sempre foi algo de fé.
Então não é algo imposto. Não, eu não estou aqui, eu não quero manipular vocês, porque eu sei que tem igreja que manipula isso. Então, se você quiser dar o dízimo, você pode continuar a vir aqui. Se você não quiser, não precisa, pode continuar aqui. Mas o dízimo só é abençoado quem dá dízimo, porque então ele prova. A pessoa que não dá o dízimo, ela não vai saber, ela não vai ter certeza, porque não. Então, a única maneira de você saber se funciona ou não é você fazendo. Então, o que eu quero dizer? Ele foi o segundo homem que deu o dízimo. A Bíblia não diz que Isaac deu o dízimo. Pode até ser que deu, mas não relata. Porém, o que aconteceu? Ele foi abençoado. Ele foi Israel, ele foi príncipe. E por causa desse voto, se você ler lá na frente, tudo que o Labão tentava enganá-lo com ovelhas, agora vai ter que nascer cabritos malhados. E Deus ia lá e abençoava. Então, o que fez a diferença foi o voto. Foi a fidelidade de Jacó somada com a fidelidade de Deus. Então, quando você é fiel, é impossível Deus não ser fiel com você. Eu digo para minha esposa está quase um ano sem trabalho. Eu digo para ela, pegou um ano sabático né? Pegou um ano sabático, ela merece, né? Agora está cuidando da netinha e tal, né? E parece que quando nós dois trabalhávamos, a gente guardava, mas agora eu digo, eu não sei como é que a gente consegue guardar mais dinheiro do que quando ela não trabalhava. É porque Deus, ele é um Deus fiel. Quando a gente se propõe a fazer o bem, ajudar alguém, ela disse, não, eu vou cuidar da menina, da netinha, para eles trabalharem. Vocês não precisam, né, se preocupar. Então, o que acontece? Quando a gente se propõe, a gente abre mão dos nossos direitos para ajudar alguém, Deus, ele de uma forma extraordinária, sobrenatural, começa a te abençoar. Então eu quero dizer para você que tudo aquilo que você semeia na obra, não é só para você ser bonzinho, mas principalmente é para você mesmo, né? E existe dois tipos de pessoas na vida, igreja, aprenda isso: as interessantes e as interesseiras. Aprenda isso. O que é uma pessoa interesseira? A pessoa interesseira é aquela que só faz por interesse próprio. As interesseiras, elas te ajudam para você dar no futuro. Por exemplo, perceba que às vezes tem um empresário na igreja, alguém assim, as interesseiras vão lá e ficam lá e puxa o saco dessa pessoa, se é que a gente fala assim, né? Ou fica amigão dela, mas ela não gosta tanto assim, é interesseira. Mas as interessantes, essas que Deus procura. Porque aquelas que se interessam de ver gente como vocês aqui, vindo para a igreja, dizendo, não, eu vou dizimar, eu vou dar minha oferta, porque eu quero ver a igreja cheia. Eu sei que Deus vai me abençoar, mas eu não estou fazendo para Ele me abençoar, eu estou fazendo porque eu quero que a obra de Deus prospere. E esse tipo de gente interessante que Deus ama, que se interessa pela obra de Deus. Então, na tua vida você vai perceber quem são os interesseiros e quem são os interessantes. Os interessantes, eles vão sempre estar do teu lado e te ajudar a não querer nada em troca. Eles vão te ajudar por quem você é. Os interesseiros estão sempre pedindo alguma coisa para você. E para nós finalizarmos essa mensagem, o Deus de Betel, ele se manifesta na tua vida para te encontrar, às vezes, na tua dor, para reafirmar as promessas que talvez você tenha até desistido, para abrir os teus olhos espirituais e, principalmente, hoje é culto de ceia, para você renovar sua aliança e seu compromisso com Ele. Lembre-se que Betel significa casa de Deus. E Jacó afirma que a casa de Deus é o quê? A porta do céu. Casa de Deus não é só um lugar físico. Isso aqui é a casa onde a gente prega a palavra de Deus. Pode-se dizer que é a casa de Deus. Mas muito mais do que isso, a casa de Deus é aqui, onde Deus quer morar. Se Deus não morar na tua casa, nessa casa, se não for uma casa para Deus, não for um Betel, eu te aconselho, quando você for orar essa noite, Senhor, eu preparei um Betel aqui para ti, uma casa para ti. Prepare o seu Betel para Deus, prepare a sua casa para Deus. Porque se Deus morar aqui, e você fizer um voto com Ele, um voto de fidelidade, fizer uma coluna, como Jacó fez, não tenho dúvida alguma,
Deus vai te abençoar em todas as áreas da tua vida. Vai ter prova, com certeza. Não existe vida cristã sem prova, sem luta. Mas em cada vitória, em cada prova vai ter uma vitória. Em cada luta vai ter uma bênção para você contar. Talvez hoje você está como Jacó, se sentindo perdido, se sentindo sozinho ou sozinha. Talvez você está em crise e está fugindo. Essa palavra é para você hoje que está fugindo, como Jacó, fugindo do seu propósito, fugindo daquilo que você pensou que era o certo. Mas mesmo nessa tua fuga, Deus te encontra. Porque você pode fugir de todo mundo, mas você não pode fugir de Deus e não pode fugir de você. Então, essa palavra é para você que está cansado. Essa palavra é para você que só quer um travesseiro e dormir para descansar. E talvez apagar um pouco por uns instantes. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Porque às vezes a gente cansa. Tem hora que é tanta coisa que a gente cansa. Cansar nunca foi problema, porque o descanso resolve. O problema é quando começa a cansar, desanimar, daqui a pouco pode virar uma frustração, que depois vira uma decepção, que depois pode virar algo pior, uma mágoa, uma depressão. Então, é assim que funcionam as coisas. Cansar não há problema. Às vezes a gente está cansado. Então, Deus está mais próximo que você imagina. O convite que eu tenho hoje para você é: volte para Betel. Deus tem um Betel para a tua vida. Deus tem uma casa de Deus no seu coração. E Ele está mais próximo para que você imagine. Renove sua aliança. Eu te convido a ficar de pé. Quero orar por você. Em seguida nós já vamos estar passando a ceia do Senhor, renovando nossa aliança. Eu não sei como você chegou nessa manhã aqui. Talvez você chegou esperando uma palavra de Deus que falasse com você. E todas as palavras, elas falam conosco se nós a aceitarmos. Porque tudo que nós falamos aqui não tem absolutamente nada fora da palavra de Deus. Não tem absolutamente nada que diverge das Escrituras. Então, se você a aceitar, se você parar de fugir do seu propósito, você parar de fugir daquilo que Deus tem para você e erguer um altar, o seu Betel, você vai ver que talvez você vai ter provas, é verdade, como Jacó teve. Mas no final das contas, você vai ver que Deus vai te abençoar e o teu nome vai ser lembrado em muitos lugares, porque Deus não é Deus de coisas pequenas, Deus é Deus de coisas grandes. Então coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Eu quero estar sensível à direção de Deus nesse momento. Eu não conheço a maioria de vocês, eu não conheço o que você está sentindo, mas o Deus que conhece, o Deus que sabe por que você está aqui, o Deus que veio te encontrar, Ele vai falar contigo, talvez até também nessa oração. Pai, está aqui os teus filhos, Senhor, esse é teu povo. Senhor, não é meu povo. A noiva nunca foi minha, Senhor. Eu quero ser como João Batista. Eu sou o amigo do noivo apenas, Senhor. A noiva é tua, Senhor. A igreja é tua. Tudo aqui, Senhor, é simplesmente para ti e para mais ninguém, Senhor. Nós não somos donos de ninguém, não mandamos em ninguém, Senhor. Nós apenas somos aqui uma mera ferramenta, um mero instrumento. Mas como mordomos do Senhor, nós queremos orar agora, Senhor. Apropriarmos, melhor dizendo, da autoridade que o Senhor nos dá como sacerdote e declarar, Senhor, um povo santo, abençoado, Senhor. Talvez tem gente aqui, Senhor, que estava pensando em desistir. Talvez tem gente aqui que há anos está fugindo daquilo que Deus tem para a sua vida, Senhor. Talvez tem gente aqui, Senhor, que como Jacó está em meio de uma crise, está com dúvidas, com incerteza. Mas Deus, a minha oração nessa manhã, Senhor, promove um Betel na vida dele, Senhor. Dá uma experiência transformadora, Senhor.
que eles possam fazer um voto contigo de fidelidade, um voto contigo, Senhor, de ir rumo àquilo que tu tens para a vida deles, Pai. Eu oro, Senhor, sim, por restauração familiar. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, sim, por cura física, Senhor. Eu oro, Senhor, por prosperidade financeira, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que cadeias sejam abertas, os grilhões caiam, Senhor, porque a palavra de Deus diz, Senhor, que tudo aquilo que nós ligarmos no céu será ligado na terra. Então eu ligo no céu, Senhor, essas bênçãos espirituais sobre o teu povo, Senhor. Aquilo que eles vierem buscar, que eles estão precisando que o Senhor os dê, mas não sem a tua presença, não sem a tua presença sobre eles, Pai. Então, em nome de Jesus, que eles possam, nesses minutos antes da ceia, falar contigo, adorar, Senhor, e fazer um compromisso de aliança contigo. Enquanto o pessoal da ceia vem aqui para frente, você fale com Deus antes de participar dessa ceia.